A paz a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, né? E creio que nós iremos crescer mais um pouco, mais um degrau, né? Subiremos, avançaremos aí em glória. Amém? E eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado aí, se ela já nasceu de novo. Perguntei. Isso. Se ela respondeu que sim, você fala para ela assim: então a unção já habita em você. Amém. Pode sentar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema do nosso estudo é unção, né? E o que é a unção? O que vem a ser a unção, né? Nós sabemos que Deus ele tem propósito para a vida da gente, né? Esses propósitos, todos eles espirituais, ele tem uma carreira para que nós sigamos, né? E só que para seguir essa carreira, para que a gente cumpra todas essas tarefas que Deus tem pré-estabelecidas para nós, que Deus já sonhou para nós, nós precisamos de uma capacitação dele, da parte dele, né? Uma capacitação espiritual, né? E na Bíblia nós vamos encontrar a unção. Ela pode ser comparada ou usada também como o Espírito Santo, o poder, né? Poder de Deus, as mãos de Deus. E ela também, o óleo também simboliza a unção, né? Principalmente no Velho Testamento, né? E então tem isso aí. Unção é Espírito Santo, poder e também o óleo, né? E o que ela no Velho Testamento, a unção ela vinha sobre algumas pessoas específicas, né? Diferente agora do Novo Testamento. No Velho Testamento ela vinha sobre profetas, reis e sacerdotes, né? Nos reis, qual que era a função? A unção vinha sobre essas pessoas para que elas pudessem ser capacitadas para governar o povo, né? Então essa era a função dessas pessoas, governar o povo. Nos profetas, os profetas eles recebiam da parte de Deus algo e transmitia para as pessoas. Então essa era a outra função, a função do profeta, receber da parte de Deus e trazer para o povo uma direção, uma visão e o que Deus tinha para aquele povo, né? E os sacerdotes, né? No Velho Testamento nós sabemos que nem todas as pessoas elas poderiam chegar ao Santo dos Santos, né? Devido ao pecado, não tínhamos ainda o novo nascimento, né? Jesus ainda não tinha ido na cruz, então nós não éramos remidos, né? Lavados, então eles ainda não podiam entrar na presença de Deus assim, qualquer pessoa. Então no sumo sacerdote havia essa unção especial para que ele pudesse, né, chegar até lá e assim fazer o que ele tinha que fazer para o povo, né? Ele representava o povo diante de Deus, né? Ou pedindo algo, ou até mesmo fazendo algum tipo de sacrifício, né? E aí a gente chega na unção no Novo Testamento, né? O que acontece? A pessoa, quando ela nasce de novo, né, que a gente usa-se muito esse termo na Bíblia, né, o novo nascimento, porque o espírito é recriado. Quando a pessoa tem o espírito recriado, a unção, ou seja, o Espírito Santo, passa a habitar dentro dela. Então você já tem a unção dentro. E logo em seguida o que acontece? Quando você é batizado com o Espírito Santo, a unção vem sobre você, né? A diferença desses dois batismos aí, fundamental diferença e a principal, é que com o novo nascimento, você passa a poder manifestar o fruto do Espírito, que é o amor, né? E você consegue andar em mansidão, domínio próprio, né? E todas aquelas coisas que tem em Gálatas 5. Então essa é a diferença. Primeiro você é nascido de novo, você consegue realizar essas funções, essas manifestações do Espírito. É uma capacitação que vem para você, que vem dentro, né? E depois, em seguida, você recebe o batismo né? Que é o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre você, aquela unção vem sobre você, para quê? Mas aquilo ali já é para serviço, né? Para você fazer o que você foi chamado. E agora só para dar um exemplo aqui, né? Quem conhece o rema aí? Todo mundo conhece?
Então, eu me graduei o ano passado lá, né? E uma das matérias, especificamente a última matéria, ela chama Ministrando na Palavra, né? E então você tem que levar ou um testemunho, o que o Rema fez na sua vida, ou se você preferir até uma pregação, alguma palavrinha para que possa edificar os irmãos, né? E eu lembro que eu fiz uma analogia, né, do novo nascimento até o batismo do Espírito Santo, e é como se fosse a vida do cristão e a vida da borboleta, né? Todas as fases da vida da borboleta e a fase da vida do cristão. Então, desde o ovo, né, que a borboleta nasce, era um novo nascimento, depois ela virando a lagarta, né? E aí até chegar na parte do casulo. Que aí eu comparava aquilo ali como se ela pegasse e fosse revestida do poder, né? Ela fica um tempo naquele casulo, aí quando ela sai já com as asas prontas para quê? Para ela polinizar, para ela voar, para ela ir mais longe. Enquanto ela é lagarta, ela só fica num lugar determinado, numa planta só, e só comendo e gastando energia. Aliás, economizando energia. Para que depois ela esteja essa transformação. Depois dessa transformação, ela vai fazer o que realmente ela foi criada para fazer, né? Então, eu fazia essa analogia e trazia também para a nossa vida de cristão. Depois que a gente é batizado com o Espírito Santo, né, que ele vem sobre nós, realmente aí sim nós estamos capacitados para fazer o serviço que nós fomos chamados, né? E aí sim a gente pode fazer as mesmas coisas que Jesus fez, conforme a palavra diz, né? E até mais. A partir desse momento que nós somos revestidos, né? Porque em Atos, vocês podem abrir para mim, por favor? Atos 1, versículo 8. Amém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, né? E aí o Jesus, quando ele fala com os discípulos, ele pede até para esperar, né, que venha o poder do alto, para que depois eles saiam e sejam testemunhas dele, né? Exatamente por quê? Porque ele sabia que a capacitação ainda estava por vir, né, sobre os discípulos. Eles não poderiam sair de qualquer forma. E essa capacitação especial, Jesus já tinha para eles, e era a promessa que nós temos hoje, que é o Espírito Santo sobre nós. Então, só para fechar o exemplo da borboleta lá, então aí depois da fase do casulo, ela cria as asas dela e está pronta para fazer. E assim somos nós, né? Depois que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, nós estamos prontos e aptos a fazer o que a gente foi criado, é evangelizar, é curar, é salvar pessoas, né? Dar testemunha do Evangelho e assim promover o reino dos céus aí, né? Então é isso aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre as funções da unção, né? Uma das funções dela é ensinar todas as coisas, né? Nós sabemos que tem um versículo que em 1 João 2,20 que fala assim: e vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. O que acontece é o seguinte: o Espírito Santo, ele está dentro de nós para isso, para nos ensinar todas as coisas, nos direcionar. E aí você pode pensar assim: mas então por que tem os homens para ensinar? Porque o Espírito Santo mesmo, ele instituiu que ia ter mestres, iam ter pastores. Então essas pessoas, elas são usadas pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós cremos, todas as pessoas que vêm pregar, seja o pastor ou alguém que traz uma palavra, nós cremos que o Espírito Santo de Deus está agindo sobre a vida dela, né? Para que venha trazer uma palavra para nós. Então é exatamente isso, nós temos que sempre estar aprendendo com o Espírito Santo. Às vezes uma pessoa vai te dar um conselho, vai te dar alguma coisa, você sempre tem que estar vendo com a palavra, se está alinhado, se aquilo vem da parte do Espírito Santo, da parte de Deus ou não,
né? Porque o Espírito em si, ele te ensina todas as coisas que você precisa vencer, passar, a forma que você tem que fazer aquilo, né? E a melhor forma, sempre a melhor forma. Às vezes a gente pode achar que a gente tem a melhor forma de fazer no nosso intelecto normal, né? Mas não, mas Deus, ele, com a direção no Espírito, ele te traz para as melhores coisas, né? Ele te encaminha para as melhores coisas. E conforme a gente leu também em Atos 1:8, uma outra função da unção é poder para testemunhar. Eu vou só ler de novo o versículo, que fala assim, né? Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a partir da unção que você recebe sobre, você também já pode, né, ser testemunha de Cristo, ser testemunha e fazer as mesmas coisas, e trazer sempre à memória das pessoas, ao coração das pessoas, o Evangelho de Cristo, né? E outra função, confirmar o chamado, né? Ou seja, eu vou ler 2 versículos aqui, que um complementa o outro, tá? Se vocês quiserem abrir, por favor, isso é interessante. É Marcos 16, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17. Amém? E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. E agora o 16:20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Então aqui fala sobre os sinais, né? Jesus falando que os sinais iriam seguir, e depois eles indo e os sinais seguindo ele, ou seja, confirmação daquilo que eles foram chamados através da unção, né? A unção, eles tinham um chamado, e a unção vem para confirmar, ou seja, a unção, ela vem demonstrar aquele poder que está na vida da pessoa, né? O porquê que ela foi chamada, seja um pastor, um evangelista, e qualquer dom que seja ministerial, os sinais sempre vão acompanhar a vida dessa pessoa, né? E elas vão poder dar testemunha de Cristo através desses sinais, né? Fazer maravilhas, e isso é o que realmente chama as pessoas, né? As pessoas olham um milagre e elas começam a ver aquilo, vislumbrar aquilo, e aquilo é o maior exemplo do que Deus pode fazer, é o milagre em si, né? E também outra função é poder para liberar o cativo. Eu só vou ler para a gente ganhar tempo. Lucas 4, 18 e 19. E fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, esse também é o poder que a unção tem, né? Ela chega onde ela chega, ela liberta, ela cura e ela transforma, né? E ela muitas vezes até exorta. Às vezes você não está num caminho que agrada o coração de Deus, a unção vem, ela consegue te mostrar aquilo, mostrar para onde você deve seguir, né? A unção, ela te liberta. Às vezes você está escravo de alguma coisa, dependente de alguma coisa, ou de uma substância, ou de uma situação, ou de uma pessoa, né? Então a unção, quando ela vem, ela consegue te direcionar e te dar a paz dentro que você precisa. Ela te traz paz, né? Porque quando você aceita Jesus, você já tem essa paz habitando em você, você já tem a alegria. Às vezes você não conseguia ser uma pessoa alegre, hoje com o Espírito habitando em você, a alegria já habita em você, você sabe disso. Você precisa manifestar todas essas coisas, o amor já habita em você. Se você tinha dificuldade para manifestar o amor a alguma pessoa, ou seu marido, sua esposa, seus filhos, né? Hoje, com o Espírito, com a unção habitando em você, você é capaz disso, tem uma capacitação
sobrenatural, né, na sua vida, que te capacita a fazer essas coisas, a andar em amor, ter paciência com as pessoas, né? Então hoje é completamente possível para você fazer todas essas coisas, né? Então a unção, ela faz isso, ela liberta, ela deixa uma pessoa que tinha uma vida assim, insegura, não tinha muita visão de onde chegar, não tinha muito o que esperar da vida. Ela pega e te liberta desse estilo de vida e te traz os seus sonhos, uma nova realidade para a sua vida, né? Mostra que você é capaz sim, que você pode trazer as coisas à existência através da fé. Então a unção, ela é poderosa para realmente transformar a vida de qualquer pessoa, né? Deixa eu ver mais uma outra função aqui. Essa outra função aqui já até comentei, né? Que ela é de refrigerar, né? Então a unção sempre tem também essa função de nos acalmar, nos tranquilizar, nos trazer a consciência de que nós podemos realmente fazer as coisas, né? No momento de tribulação, no momento que as coisas não estejam tão fáceis, né? A unção tem esse poder de nos tirar daquela realidade que nós estamos vendo, né? Porque nós que somos da fé não vivemos por aquilo que nós vemos, e sim por aquilo que nós cremos, né? Então ela nos tira daquela realidade e nos mostra o quê? O que Deus verdadeiramente tem para nós, né? Então, assim, você está vendo isso, mas não é isso que eu tenho para você. É dessa forma aqui, é isso que eu tenho para você, e é isso que você deve acreditar que é a sua realidade, né? Porque Deus, Ele te mostra, Deus, Ele tem a palavra, tem a promessa para a sua vida, mas quem crê é você, né? Você que tem que crer em todas essas coisas para que se manifeste na sua vida. E ter atitudes correspondentes a esse nível de fé que você está querendo alcançar, está querendo chegar, né? As atitudes também são imprescindíveis, elas têm que acompanhar a fé. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre as características da unção. A unção, ela pode ser transmitida, mensurável e tangível, né? O que é isso aí? Transmitida, ela pode ser por roupas, imposição de mãos e toque físico, né? Por favor, eu gostaria que vocês abrissem Mateus 14:36. Amém? Então fala assim: e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Então essa é uma prova bíblica, né, de que a unção, ela é transmitida, né? Aqui é um exemplo que ela é transmitida pela roupa de Jesus, né? As pessoas queriam tocar nela porque eles sabiam que se tocasse naquela roupa, na hora eles iam sendo curados, né? E também a gente viu muitos exemplos na Bíblia, né, de Jesus tocando em pessoas, os próprios discípulos, eles curando, né, através da imposição de mãos. E então essa é o tipo de forma, né, que a unção é transmitida por toque, né? Ou ela é transmitida, o poder sai através do toque físico, da imposição de mãos, ou através de alguns tipos de tecido, né? E agora, usar o exemplo de Elias e Eliseu, né? Que Elias, ele era um profeta, né? E Eliseu, ele sempre acompanhou muito os passos de Elias, né? E ele, quando Elias, ele está indo subir, né? Ele pergunta para Eliseu se Eliseu gostaria de alguma coisa que ele pudesse fazer e tal. E aí Eliseu pede a unção dobrada, né? Logo, se a unção pode ser dobrada, ela pode ser mensurável, né? Se existe um tanto, aquele tanto é dobrado, então a gente consegue até certo ponto calcular esse tamanho da unção, né? E agora eu queria que vocês abrissem também em 2 Reis 13:21.
que a gente vai entender o tamanho da unção de Eliseu. Segunda Reis 13, 20 e 21. E fala assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos Moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Irmãos, eu confesso que quando eu li essa passagem aqui, eu fiquei um pouco impressionado, né? Porque a unção de Eliseu era tremenda. Você vê aí que as tropas dos Moabitas, eles colocaram, né? Lançaram um corpo, né? Vamos dizer assim, no túmulo de Eliseu. E esse corpo, a hora que ele tocou nos ossos de Eliseu, Eliseu já tinha ido fazia tempo, mas aquela unção era tão grande que ainda estava depositada ali. No que ele tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu. Tamanha era a unção de Eliseu, né? Então isso nos faz refletir, né, como que está a nossa unção. A unção, ela dá para notar que a unção ela consegue ser aumentada. A gente vai falar um pouco a respeito disso também. E ela pode ser diminuída também, né? Depende do que a gente anda fazendo aí. E a terceira característica da unção é que ela é tangível, né? Ou seja, ela pode ser percebida pelo tato, né? Um exemplo muito clássico disso daí é a mulher do fluxo de sangue, né? Que os discípulos e Jesus estão ali no meio de uma multidão, e Jesus está sendo tocado por muita gente, aquele empurrão, né? É uma multidão, então imagine como deveria estar aquilo ali, né? Uma loucura, muita gente se espremendo. Jesus recebia empurrões às vezes, até toque, né? E creio eu que seria dessa forma devido à multidão. E só que em certo momento ele percebe que dele saiu o poder. Até que ele fala, né? Opa, quem me tocou? Ele pergunta para os discípulos. Os discípulos até devem ter encarado como uma brincadeira, porque tanto toque, tanta coisa que tinha acontecido ali, né? Vai falar assim, pô, alguém me tocou? Né? Um monte de gente tocou. Mas Jesus percebeu, ou seja, foi notório para ele que saiu o poder dele, né? Então a unção ela pode ser tangível. Às vezes a gente, dependendo da unção, a gente pode até percebê-la no tato, né? E agora, como vem a unção? A unção a gente já falou sobre a imposição de mãos, né? Que ela pode vir sobre impor as mãos para curar ou para separar a pessoa para algum tipo de chamado específico, né? Então a imposição de mãos ela pode ser por essa forma, por transmissão divina, né? Ou seja, não tem interferência humana nenhuma. Ela pode vir assim como igual o novo nascimento. O novo nascimento é instantâneo. Você aceitou Jesus, o Espírito já vem, a unção já vem habitar em você, né? E assim também como o batismo no Espírito Santo, que a unção vem sobre. Você pode receber o batismo do Espírito Santo com imposição de mãos, como você pode receber também sozinho pela palavra e o Espírito vem sobre você, e a evidência disso é você começar a orar em línguas, né? E por associação a unção também vem, né? A unção, por isso a importância. O pastor até pregou, se eu não me engano, domingo passado, a respeito das amizades, né? Das pessoas que a gente se associa. Então, aí está a importância. Elias, você vê, novamente eu cito o exemplo de Elias e Eliseu. Eliseu se associou com Elias, que era um profeta, a vida inteira foi fiel, esteve ali com ele junto em todos os momentos, e no final ele recebeu a porção dobrada, e nós vimos o tamanho que era essa unção, né? Só que também tem o contrário disso, que é o quê? Com pessoas que não têm
uma influência boa, vamos dizer assim, né? Aquilo, às vezes a pessoa, você anda aí com uma pessoa que talvez seja do mundo, ou qualquer tipo de que ela tenha alguns tipos de ações que não correspondem muito à palavra, né? Se você passar muito tempo com essa pessoa, certamente algum tipo de influência vai ter sobre a sua vida, né? Às vezes você gosta de jogar alguma coisa, vamos supor, um videogame, alguma coisa. Se aquela pessoa ela gosta muito de jogar, ela vai começar a falar para você: nossa, mas aquele jogo é muito legal, você precisa conhecer. E sempre ela vai voltar a falar daquilo, né? E uma hora ou outra você fala assim: ah, não, vamos jogar uma partida então, né? Isso é um exemplo simples, mas muitas outras coisas, que nem eu gosto de jiu-jitsu, gosto muito. Então, provavelmente, se você conversar comigo, alguma hora eu vou tocar nesse assunto, né? Em uma hora, e se a gente for prolongando a nossa amizade e a gente ir tendo mais intimidade, logo você vai falar assim: ah, Fábio, então eu vou fazer assim, eu vou assistir um dia lá você treinar, né? A amizade é assim, a gente influencia um pouco e também se deixa se influenciar um pouco, né? Para ir criando esse vínculo. E por isso a importância da gente escolher bem as nossas amizades e as pessoas que a gente estamos se associando, né? Exatamente para ver o que a gente está recebendo, né? Dessa associação. E também tem a unção, ela pode ser coletiva, né? Essa unção ela é a mais forte que tem. Porque você imagina, né? A unção coletiva. Eu gosto desse exemplo porque dá para entender legal. É como se fosse, cada um tem uma unção individual, né? Seja ela grande ou pequena, todos têm. E aí o que acontece? Imagine nós chegando aqui na igreja, cada um com uma brasinha, né? Ou uma brasa grande, depende da pessoa. E aquela brasa está fervendo ali, e aí todos se encontram aqui, né? E aí começa unânimes a louvar, a adorar e crer nas mesmas coisas e vir aqui com aquela expectativa. Você imagine, quando junta todas essas brasas, o que vira, né? Então de fato ela é a maior que existe nesse sentido. Não tem como você mensurar uma brasinha com um braseiro enorme desses daqui, né? E aí Deus vai fazer coisas e eu estava até estudando a respeito e o Kenneth Hagin conta alguns exemplos de experiências que ele teve, né? Sobre essa unção coletiva ser muito forte. E ele dizia que as pessoas estavam ali adorando e louvando, né? Unânimes mesmo, crendo naquilo que Deus era para elas e que Deus faz, e que a certeza de que Deus faria grandes coisas ainda na vida delas. E a unção entrava e pessoas eram curadas assim, sem ninguém falar nada, sem ninguém tocar, né? A própria unção, o próprio poder de Deus era tão forte naquele lugar que as pessoas já eram curadas sem ninguém falar nada. O próprio poder de Deus, eles já curavam, pessoas eram batizadas, oravam em línguas, né? Devido a esse tamanho dessa unção aí que estava no lugar, né? Agora vamos falar sobre como aumentar a unção. Aí eu gostaria que vocês abrissem em Efésios 5, 18, 21. Efésios 5, 18 a 21. Amém? Então vamos lá. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor ao vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Deus. Então aqui assim está a chave do que a gente precisa, né, para aumentar a nossa unção. Que nem aqui, sexta-feira a gente teve um tempo maravilhoso aqui na presença de Deus, né?
a nossa vigília, e aí você vê, aquilo ali foi nítido. Nós cantamos salmos, louvamos a Deus em outras línguas, em português, adoramos, passamos um tempo muito bom. E aquilo ali o que faz com a unção? Aquilo lá levanta a unção, né? Então é importante esses momentos, e não só aqui na igreja, você vai na sua casa a todo momento, você louva, você adora, você ora em línguas, né? Por quê? Porque isso daí enche o seu espírito, ou seja, a sua unção aumenta, você se enche do poder de Deus, você recarrega as suas energias, né, as suas baterias, e com isso você sempre vai poder ser guiado pelo Espírito, né? E é interessante isso daí, porque assim, fala, não vos embriagueis com vinho, né? Esse exemplo é legal porque fala assim, quem que se embriaga com vinho? É a pessoa. Então ela escolhe se embriagar ou não. É a mesma coisa se encher do Espírito, né? Se encher das coisas de Deus. É você que escolhe se você quer ou não, né? Deus ele está ali para te encher da medida que você quiser e estiver disposto. Se você quer só um pouquinho, um golinho, tudo bem. Se você quiser encher do Espírito, Ele está pronto para te encher. E aí vai depender das suas ações, que nem aqui ele demonstra. Fala, né, sobre a gente falando entre salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração. E dando graças, né? Isso é importante, você ter uma vida grata a Deus, né? Você ser grato a Deus por tudo que Ele já tem feito, por tudo que Jesus conquistou por nós, que, assim, na verdade Ele conquistou tudo que nós precisamos para ter uma vida maravilhosa, a salvação, uma vida maravilhosa, e além disso, depois que formos para a glória, ainda uma vida ainda melhor, né? Então, assim, tudo que Jesus conquistou, assim, é motivo suficiente para a gente dar graças sem parar, né? E é isso. E ainda isso nos favorece, ou seja, você dá graças de tudo que você já recebeu e ainda ganha mais coisas, ou seja, você se enche do Espírito, e com isso você consegue ter uma vida mais direcionada, mais alinhada com o que Deus quer, né? Cheio do Espírito, e as situações vêm, e as coisas acontecem, e você já tem aquilo brotando do Espírito facilmente, né? Toda direção ela brota mais fácil, versículos vêm à tona na sua cabeça, qualquer situação, né? Você já sabe, já vem, brota um versículo, você fala assim, eu devo andar dessa forma, porque é assim que a palavra me direciona, é assim que a palavra me guia, né? Agora, se você não se alimenta com a palavra, não se enche do Espírito, acontece alguma coisa, talvez o desespero tome conta de você. Você bate um carro, fala, acabou tudo, deu perca total, vou ter que pagar esse carro, não tenho mais dinheiro, acabou, né? E aí não, quando você está cheio do Espírito, aquilo lá você sabe que Deus ele vai restaurar o seu carro, restaurar a sua finança, o que for preciso fazer, Ele vai fazer. O importante é que você vai sempre avançando, né? Não importa, Ele vai fazer você próspero, Ele vai fazer a sua vida, você enriquecer, você vai conquistar grandes coisas, seus objetivos, nada vai parar os seus objetivos com Deus, né? O que importa é você ter essa consciência. Mas como vai ter essa consciência? Se enchendo do Espírito sempre, a todo momento, né? Você veio para cá na igreja, vem se enchendo do Espírito, né? Você vem falando, vem cantando, vem louvando, coloque um louvor no seu carro, adore a Deus, dê graças pelo seu dia, dê graças porque já acordou bem, já está tudo bem, já vai dar tudo certo, entendeu? Nós temos que andar com essa certeza que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo, e que as coisas, nós nascemos para ser um sucesso, e as coisas têm que dar certo, né? O fim das coisas é dar certo tudo. Então, mas essa convicção, ela vem de acordo com que a gente se enche, né? Não adianta a gente querer falar isso da boca para fora, assim, só na carne. Você vai falar isso aí uma vez ou duas, depois você vai desanimar, porque não é uma realidade dentro de você aquilo. Mas se você se enche do Espírito, aquilo vira uma convicção dentro de você, e ninguém tira mais aquilo, né? Porque a palavra ela cria raiz dentro de você, e você fica tão forte naquilo que aquilo passa a ser a sua única verdade, e você começa a esquecer coisas do mundo, dia a dia, não importa mais para você, porque você vive de acordo com o que você tem dentro, não do que você vê. Amém? E outro ponto também é sujeitando-vos uns aos outros, né, no temor de Deus. Outra coisa importantíssima, não adianta você ignorar o seu irmão, né? A gente tem que ser suporte dele, amar ele, sujeitar-vos uns aos outros, né? Ou seja, o cara está precisando ali, às vezes você não tem
tanta, né, afinidade com a pessoa, mas isso não impede de você, não impede e nem faz com que você não seja suporte para ele, né? Aí que é mais difícil. É que nem assim, você pode ver qualquer bandido, qualquer pessoa que aparentemente para a sociedade é uma pessoa ruim, ela vai lá, ela vai ter os amigos dela, e para aqueles amigos dela ali, ela é fiel. Então, se você for suporte só para os seus amigos, é muito fácil, né? Aí, que diferença, que galardão, que gratidão isso gera? Nenhuma. É muito fácil. Qualquer pessoa, ela tem os amigos dela, tem a mãe ou tem o pai que ela gosta, né? E ela vai pegar e vai falar assim, não, aquele meu amigo lá, eu vou levar um presente, eu vou ajudar ele. Ele está pintando a casa dele lá, eu vou lá com ele, vou pintar. Isso aí qualquer pessoa faz. Agora você, aí onde entra o cristão, é você realmente ter uma pessoa que você não tem muito afinidade, mas você conhece a palavra, né? Você é suporte para ela, tanto na vida dela, na vida aqui na sociedade, tanto na vida espiritual. Você pegar, você ter paciência para explicar, às vezes a pessoa, ela não tem tanto discernimento da palavra como você ter paciência de observar as atitudes que ela está tendo, né? E ajudar ela, direcionar ela sempre em amor, a também chegar no nível que você está ou maior, né? Então isso aí que a gente tem que suportar. Suportar é trazer as pessoas para alavancá-las, né? Vamos dizer assim, é trazer elas para onde elas têm que ir. Falar assim, ó, vai, agora vai. Você já suportou, você já direcionou, agora ela está, né, apta a seguir a vida dela aí, sempre crescendo, né? E outro pedaço, uma parte muito legal também, é falar sobre que a unção, ela é um versículo muito conhecido, né? Isaías 10, 27. Se vocês pudessem abrir, por favor. Amém? E a palavra diz assim: e acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E então a gente até comentou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a gente ser livre, né? De qualquer coisa que nos aprisiona, né? A unção tem esse poder aí. Eu só queria comentar a respeito de Paulo e Silas na prisão, né? Que é o exemplo clássico do despedaçar do jugo, mas literalmente falando, né? Ou seja, eles estavam lá na prisão, acorrentados, né? E o que eles estavam fazendo? Cantando, louvando, adorando, ou seja, se enchendo. E aí aquela unção veio tão forte, né? Às vezes a gente fica impressionado, e que assim, às vezes a unção vem forte na gente, a gente treme, a gente, né, se arrepia. Agora você imagina tremer o lugar, né? O tamanho da unção. Então é isso que a gente deve procurar, aumentar sempre a nossa unção, estar sempre cheio do Espírito, né? Que é isso que faz acontecer grandes coisas na nossa vida, é isso que nos direciona para lugares maiores, né? E para finalizar aqui, como eu queria deixar 3 palavras assim, que elas estão ligadas a você operar na unção, né? Você seguir com a unção, que é sensibilidade, fidelidade e ousadia, né? A sensibilidade, volto a dizer, quando você está muito cheio do Espírito Santo, é fácil você ter essa sensibilidade, da onde Deus quer te levar, o que Deus quer fazer através de você, né? Essa é a unção. A unção vem sobre você por um propósito, né? E a sensibilidade, o encher do Espírito, traz essa sensibilidade para você seguir esse propósito da sua vida, né? Seguir o que Deus tem para você. E a fidelidade. A fidelidade é você realmente andar naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus disse na palavra, nas coisas que Deus mostrou que é certo para a sua vida, né? É Deus contar com você e você estar sempre presente, né?
Essa é a fidelidade. A pessoa sempre falou Deus, é Deus à frente. Ah, não, ou senão a pessoa vem, né? A pessoa pede alguma coisa, eu preciso que você faça alguma coisa, Deus direcionando ele para que ele faça alguma coisa. Mas hoje não dá, hoje tem um outro compromisso, né? E nós temos que entender que Deus é primeiro nas nossas vidas, né? É lógico que nós temos os nossos compromissos, mas sempre nós temos que ter essa consciência. Essa fidelidade vem disso, é você saber a ordem das coisas na sua vida, saber que Deus está à frente de muita coisa. E às vezes a gente acaba deixando uma esposa, um pai, uma mãe, né? Muitas coisas passarem à frente de Deus, né? E essa fidelidade a gente tem que entender isso. E também a ousadia. O que a ousadia faz? Às vezes Deus vai te dar uma direção que para você não parece muito certo assim, no sentido de você está vendo uma coisa, vamos dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Às vezes você vê uma pessoa ali com uma roupa boa e Deus te dá uma direção de ir lá entregar uma outra roupa para ela. E você pensa assim, poxa, mas a roupa dela está melhor que a minha. Mas não te importa, você tem que ter ousadia e ser fiel ao que Deus está te falando. Isso que vai acrescentar na sua unção, né? Então, você precisa ser ousado, você precisa fazer grandes coisas. Que nem, às vezes está aqui para uma pessoa, não é simples estar falando, né? Porque às vezes a pessoa nunca se imaginou falando aqui na frente, falando as coisas de Deus, falando para um público assim. Mas o que acontece? Você é ousado. A palavra de Deus, você tem que ter essa ideia que a palavra de Deus te capacita para as coisas. Você não precisa ficar, mas eu falo meio estranho, sou meio gago. Essa não é a questão em si. A questão é você ser ousado e você ser fiel ao que Deus tem para você, ao seu chamado ou às coisas que Deus tá colocando na sua vida, né? Você tem que cuidar daquelas coisas e ter fidelidade com essas coisas, né? E ousadia. A palavra fala, né, que Deus não nos deu o espírito de covardia, e sim de ousadia, né? Então, que a gente usufrua desse espírito de ousadia que Deus nos deu. Amém? Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham crescido aí, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. E lembrando só que a unção, para ser aumentada, ela depende de nós, né? Então, nós temos que fazer com que ela aumente nas nossas vidas, e nós temos que entender o propósito dela, entender para onde ela quer nos levar e seguir, né? O importante na nossa vida é seguir a unção, porque onde a unção está, o poder de Deus está, e aí a gente consegue realizar todas as coisas, e aí a gente consegue fazer bem feito o nosso propósito aí. Amém?